Paulo, só complementando aí algumas questões, né, da sua colocação e a colocação do Silvano, como ele colocou, né, sobre a empresa, né, então a mesma empresa que você conhecia, a GAS, é a SSI, o corpo de desenvolvimento da empresa, toda a expertise de desenvolvimento, toda a base de código é aquela mesma que você já conhece lá de trás da GAS, só que hoje os produtos são mais modernos, né, são produtos novos, gerando com uma tecnologia mais nova, né. Atualmente, a gente trabalha com JVC Web, que gera código-fonte ASP.NET, aí como o Silvano acabou de colocar para você, e a gente viu que existia um gap dentro do nosso portfólio de produtos, que é a questão mobile. Então, geramos código desktop hoje, com a tecnologia legada, né, com VB6, geramos código hoje ASP.NET para entrega de aplicações web, e dentro do próprio G20 você pode fazer ali o que a gente chama de web applications, né? Você pode fazer aplicações web com o foco para rodar em dispositivos móveis, mas não são aplicativos que possam ser instalados dentro de um celular. Então a gente tinha esse gap, né, esse pedaço aí do mercado para poder atingir agora, que é a parte de mobile. E aí veio toda a parte de estudo, né, e análise que nós fizemos com toda a nossa expertise aqui de desenvolvimento, a fim de encontrar qual seria a melhor solução para a geração de aplicativos mobile. E aí, como o Silvano colocou, a opção foi feita pelo Ionic 2. Eu queria falar um pouco sobre essa opção, né, o porquê dessa opção, para todos. Acho que tem muitos usuários que talvez não conheçam o Ionic, eu vi que você conhece, né, que o Silvano perguntou, mas a gente tem vários outros clientes que pode ser que não conheçam essa tecnologia. Eu queria falar um pouco sobre ela, né, explicar o porquê e mostrar para vocês o que a gente está propondo aqui como ferramenta. Tá? E assim, logo após eu fazer todas as explanações, a gente vai abrir aqui o cenário para que vocês possam colocar suas dúvidas, né? E a gente vai tentar explicar aqui da melhor forma possível. Eu queria só um feedback se o meu áudio está ok, se está chiando, como é que tá? Tá, beleza. Funcionando. Tá Bacana, ok, pessoal. Eu vou Daniel. só. Tá bacana. Só tá meio baixinho, mais Tá ok. baixo que o padrão, mas tá legal. Tá. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto, Melhorou porque a agora voz bastante. normalmente não muito baixa. Silvano, libera para mim, por favor, o compartilhamento de tela, para que eu possa compartilhar minha tela. Ô, Danilo, você me escuta aí? Estou escutando, sim. É que o Paulo perguntou sobre os bancos de dados que rodam. Aí o Silvano passou para você, só para esclarecer para ele aí, que roda praticamente todos os bancos de dados. Fala para ele aí. O G20 trabalha nativamente, né, com conexões aos bancos SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, e você pode conectar aos demais bancos utilizando drivers genéricos OLEDB e ODBC. Tá? Mas nativo, você terá acesso aí a SQL, Oracle, MySQL e PostgreSQL. Tá? Então esses são os bancos que a ferramenta oferece para você. Eu só estou instalando a extensão aqui para eu poder fazer o compartilhamento da minha tela, pessoal. Vocês já estão visualizando a minha tela? Aqui está com o roadmap do G20. Estamos vendo sim, Danilo, tá perfeito. Abrindo. Tá ok. Pessoal, então, como que foi, primeiramente, organizado, né, o desenvolvimento e o planejamento dessa versão mobile? Vou só dar uma breve explicação aqui para vocês do roadmap e logo depois eu vou partir para as explicações mais técnicas com relação ao framework, né? Então, a gente vai ter 3 versões aqui que a gente colocou com relação ao G20 Mobile. Uma delas é o que a gente colocou como site, a outra é o aplicativo online e, por fim, o aplicativo offline, né? Todas as 3 tecnologias, todas as 3 versões da ferramenta, nós estamos como target principal os sistemas operacionais Android e iOS, então, para que a gente consiga atingir
a grande maioria do mercado aí de aplicativos mobile, e plataforma de desenvolvimento escolhida para todas elas será Ionic mais AngularJS 2, né? Que é o que está incluído hoje, atualmente, no Ionic 2. Na primeira versão, que é a versão de site, teremos a possibilidade de gerar o instalador do seu aplicativo, então empacotar o seu aplicativo como um APK, né? Se colocando aqui, claro, né? Falando sobre o Android, no caso do iOS não vai ser um APK. Esse aplicativo ele vai ter a opção de você poder fazer a customização de uma tela de splash, uma tela de apresentação para a sua aplicação, um menu utilizando componentes nativos da própria plataforma que foi disponibilizada, e a possibilidade de se fazer aberturas de páginas web. Tá? Então, qualquer página que você tiver feita ou não com o GVINS, você vai poder encapsulá-las ali dentro do seu aplicativo para que você consiga fazer a visualização. Essa é a primeira versão, será a versão entregue de forma mais rápida para que vocês possam já começar a sentir e começar a testar a ferramenta nesses modelos. E logo depois que a gente concluir essas virão algumas outras, né? Então você poderá começar a adicionar nativamente dentro do seu aplicativo, né, mobile, imagens em qualquer tela, botões para fazer qualquer tipo de link, né? Fazer comunicação utilizando mensagens via push dentro do seu dispositivo mobile. Isso aí vai ser o que vai englobar a segunda versão que a gente chama de aplicativo online. E por fim, a gente vai entregar uma versão final a vocês, né, que é a versão de aplicativos 100% offline, em que vocês terão a possibilidade de fazer telas de CRUD, ou seja, inserção, edição, deleção de dados, a execução de processos pré-definidos, né, que é aqueles que já conhecem o GVINS, que é uma maneira de você fazer com que a sua base de dados possa ser percorrida logicamente, de acordo com determinadas condições que você venha acertar dentro da ferramenta, e fazer com que alguns dados possam ser processados, alterados, incluídos ou excluídos aí de forma bastante simples aí na operação do banco. Tudo isso funcionando com a possibilidade de bancos de dados offline, né, e também com a possibilidade de sincronia de bancos de dados. Tá? Então, esse é o escopo inicial que a gente apresenta para vocês com relação ao GVINS Mobile. Aqui embaixo, a gente tem o roadmap disso, né? Como que isso vai se dar durante o tempo. Então, a nossa expectativa de início do desenvolvimento é agora, outubro, dia 17 de outubro, o projeto começa. Então, aí a gente vai começar a fundo a parte de análise e pesquisa, não a análise e pesquisa com relação à tecnologia, isso já foi definido, já foi determinado, né? Mas sim uma análise e pesquisa com relação à melhor forma de se estruturar a aplicação de GVINS dentro dessa tecnologia. Aqui, mais por volta do mês 12, começamos o desenvolvimento da versão web, aquela primeira versão que nós falamos a vocês. Em torno de 3 meses, teremos essa versão 100% concluída, sendo que ao final do segundo mês, aqueles clientes, né, que já estiverem aderido ao plano, né, que é o plano de continuidade, eles já terão acesso à primeira versão beta teste para poder começar a usar a ferramenta. No mês de março começamos o desenvolvimento da versão online, durará mais ou menos 3 meses também, é mais ou menos o mesmo tempo da primeira parte, sendo que a partir do segundo mês, os mesmos clientes terão acesso também às versões demo, e ao final do mês de maio, no mês de junho até agosto, focaremos então no desenvolvimento da versão 100% offline. Em 2 meses, mais uma vez, a versão beta estará disponível. Então, a gente tem um projeto aí com a duração um pouco menos de 1 ano, né, para poder entregar uma ferramenta mobile a vocês. Assim, muitos podem pensar que é muito pouco tempo, ou outros vão pensar que é muito tempo, na verdade. Acontece que é um trabalho realmente bastante complexo, a geração, né, disponibilizar um gerador de código, um gerador para nova tecnologia, para novas linguagens, mas como o Silvano colocou inicialmente para vocês, o que a SSI tem, né, como base é a ferramenta, a plataforma de desenvolvimento GVINS. Então, hoje, o GVINS ele já nasceu modular, ele já foi constituído para que ele possa dar esse tipo de flexibilidade à empresa, à SSI, para que ela possa oferecer cada vez mais inovações e produtos a vocês. Então, a ferramenta que vocês já conhecem, aqueles que conhecem já o GVINS, você vai operar a ferramenta da mesma maneira. É claro que algumas funcionalidades serão moldadas de forma diferenciada, por conta da plataforma, que a plataforma exige, né, algumas coisas diferentes, mas a ferramenta que vocês utilizarão será a mesma. Então, o modus operandi será o mesmo que você já conhece. E você também vai ganhar todo o know-how que o GVINS já tem, né, toda a sua estrutura, toda a sua base consolidada que já existe. Né? Então, o que a SSI vai colocar agora é a possibilidade de se gerar novos módulos, novos modelos dentro dessa ferramenta que já existe.
E aí, pessoal, falando um pouco sobre a Ionic, né? O que é o Ionic? O Ionic, ele basicamente, ele é um framework, tá? Ele é um framework 100% open source, baseado na licença MIT, né? Não sei se vocês conhecem, é uma licença realmente gratuita. A gente pode utilizá-lo para aplicativos em produção, aplicativos comerciais. Vocês também vão poder utilizá-los, é claro. Então, é um framework para desenvolvimento de aplicativos mobile. Tá? Só que esse framework ele se baseia em tecnologias já conhecidas e já consagradas para o ambiente web. Então, ele se baseia em tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Isso quer dizer que com código HTML, com código JavaScript, você vai ser capaz de escrever aplicativos que rodarão nativamente dentro de um aparelho celular seu e do seu cliente. Tá? E como que isso é possível? Né? O Ionic utiliza, para fazer esse encapsulamento, frameworks já conhecidos também e que já existem aí no mercado já há bastante tempo, já estão bastante consolidados, são frameworks para empacotamento. Hoje você consegue empacotar uma ferramenta a Ionic, né, gerada com a Ionic, utilizando PhoneGap, utilizando Cordova, utilizando Trigger.io, enfim, uma série de empacotadores que existem no mercado. Normalmente é utilizado junto do Ionic o Cordova, né, como empacotador, que é aquele que faz realmente a casca da sua aplicação e depois faz toda a gerência ali da renderização de conteúdo por meio de WebView, enfim, uma série de plugins que ele disponibiliza para a gente. E por que a gente optou por esse modelo? Né? Por que não construir um aplicativo nativo? Então, poxa, a gente está falando só que a gente vai falar de desenvolvimento de aplicativos Windows. Então, Windows a gente está acostumado a compilar um aplicativo, um exe. Né? Então, você vai poder fazer ele em C++, em C Sharp, em Delphi, enfim, uma infinidade de linguagens e todas elas, de certa forma, um aplicativo nativo. Né? Você vai escrever um código, ele vai ser compilado nativamente para rodar naquele sistema operacional, naquele processador. Por que a gente não optou por frameworks nativos que existem hoje para desenvolvimento mobile? Para Android, a gente pode utilizar o Android Studio, né? Pode utilizar C++ também puramente. Para iOS, a gente pode lá utilizar o Swift, enfim, temos o Xcode, né? Temos algumas tecnologias e ferramentas disponíveis para o desenvolvimento nativo. E por que a SSI não optou por esse tipo de desenvolvimento? O desenvolvimento nativo, ele é, de certa forma, mais complexo, mais trabalhoso e mais moroso para se fazer qualquer tipo de aplicativo. É claro que com um código 100% nativo, teríamos mais possibilidades em relação ao hardware dos celulares. Então, você tem mais acesso físico, né, de baixo nível ao seu aparelho celular. Mas só que a proposta do G20, né, é desenvolvimento de aplicativos de negócio. Então, acredito que todos vocês que utilizam a ferramenta, ou aqueles que queiram utilizar, o Fábio mesmo foi um exemplo, né, ele falou que tem um CRM, vejam que a gente sempre está tratando de aplicativos de negócio, ou seja, aplicativos que vão gerir dados. Então, mostrar dados, fazer entrada de dados, manutenção de dados, né, extração de dados por meio de relatórios, enfim, são aplicativos especializados na gerência de dados. E o que a gente pesquisou, né, o que a gente foi atrás, até o que a lógica nos determina, é que os aplicativos mobile, quando nativos, eles têm um ganho maior desde que eles realmente façam uso dessas características nativas de um equipamento móvel. Então, o que seriam esses aplicativos? A gente pode colocar como exemplo um game. Então, se pegar um game aí muito complexo, né, que exige uma renderização muito especializada, de formas, de sombras e etc., realmente vai ser necessário se desenvolver aplicativo nativo. Mas para o controle de dados, nós conseguimos entregar hoje para o mercado uma qualidade, um look and feel muito poderoso, com uma visualização bonita, né, e atual, moderna, sem necessitar o desenvolvimento nativo. Né? Vocês devem ter uma série de clientes, né, em que vocês façam deploy, entreguem as suas soluções e vocês sabem que para esse mundo, né, de aplicativos negocial, a gente não pode se dar ao luxo de ter uma espera muito grande para a gente poder entregar uma novidade para o nosso cliente. Hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? A legislação muda a todo momento, né? O mercado está mudando, o seu cliente tem que se adaptar a esse mercado, então você acaba tendo que fazer entregas para o seu cliente de forma mais rápida também. Então, uma das filosofias que a gente tem no G20 é para que você consiga desenvolver aplicativos sem a necessidade, né, sem a obrigatoriedade de conhecer código-fonte. Então, você vai interar
dentro da ideia do GVINS, sem ter que conhecer efetivamente a tecnologia que está rodando por trás dela, e que você consiga produzir aplicativos de qualidade e numa velocidade que você não a consegue em nenhuma outra ferramenta. Então, é isso que a gente tenta atingir a todo momento com o GVINS, né? De proporcionar recursos e funcionalidades para que você consiga atingir seu objetivo da maneira mais rápida possível. Então, um framework híbrido, né? Que é um framework que vai ser encapsulado, como o Ionic, né? Ou seriam outros mais, a ideia dele é justamente fazer com que a manutenção do seu aplicativo seja mais rápida, seja mais veloz, você consiga manter um código único para poder fazer a entrega para o seu cliente. Então, isso tem muito a ver com o GVINS, tem muito a ver com o nosso mundo, né, com o mundo do GVINS. Ele casa muito bem com algumas premissas que a gente tem. Então, essa foi a primeira discussão, o primeiro pensamento que a gente teve, né, na empresa, e então optamos por um framework híbrido, né? Então, essa foi a primeira escolha que nós fizemos. E a gente analisou, como o Silvano colocou no início, vários frameworks. Tem o Xamarin da Microsoft, né? Existem uma série de outros, tem o Sencha Touch, enfim, uma série de frameworks que foram analisados, fizemos benchmark, todos eles apresentam performance muito semelhante, a gente não vai ter diferença com relação ao acesso a dados, diferença com relação à renderização, enfim. São todos frameworks que todos atendem, todos farão aplicativos web, aplicativos mobile, encapsularão com o PhoneGap, com Cordova, todos funcionam, né? E por que a gente optou pelo Ionic? O Ionic, ele é um framework, de certa forma, muito novo. Ele surgiu, se não me falha a memória, a versão alfa dele foi lançada em novembro de 2013. Então, a gente está falando aí de um framework que tem menos de 3 anos de vida, né? Então, ele é um framework realmente muito novo. Em março de 2014, se eu não me engano, saiu a beta 1 do produto e a versão final saiu em meados do ano passado, de 2015, né? Então, desde maio do ano passado que a gente tem a versão final do Ionic. Só que a comunidade, o mundo hoje, aceitou muito bem o desenvolvimento do Ionic. Em meados de 2015, houve-se um report, né, da comunidade, colocando-se mais de 1,3 milhões de aplicativos desenvolvidos com a Ionic. Então, assim, a gente entende que é um framework que está muito maduro e está pronto para o mercado. E ele é um framework open source, que é outra coisa que a gente procurava, né, para não onerar o nosso cliente, para que vocês possam utilizar realmente uma ferramenta gratuita e que tenha qualidade, obviamente. O Ionic hoje, ele se baseia em um framework JavaScript, né, para o seu funcionamento. Hoje ele está mais integrado, né, de forma mais nativa, vamos dizer assim, com o Angular. Então, ele foi feito baseado em AngularJS. E o Angular já é também um framework JavaScript muito bem conceituado, que tem uma aceitação muito boa do mercado. A gente já está agora com o Angular 2, já saiu da fase de RC, já foi lançado como produto final. Enfim, a gente acredita que essas são realmente as tecnologias de ponta que existem hoje no mercado para o desenvolvimento de aplicativos híbridos. Como eu falei, existem outras, não desmerecendo nenhuma delas, conheço bastante o Sencha e outras mais, mas a gente acredita que realmente o Ionic é o grande filão agora do momento, né? Que seria a tecnologia ideal para o desenvolvimento desse tipo de projeto. Tá? Como eu falei, ele se baseia em framework JavaScript, que é o Angular. Então, se você já conhece aí o AngularJS 2.0 ou o Angular 1.5, você vai ver que o código-fonte ali que o Ionic utiliza por baixo é aquele mesmo código, né? Então, enfim, é um código Angular, só que existem os plugins que rodam ali em cima do Ionic. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma pequena demonstração aqui da arquitetura de como que essa aplicação vai funcionar, uma vez que ela já estiver encapsulada, né, utilizando um empacotador, no caso o Cordova aqui, colocando como modelo. Então, o que será essa aplicação gerada pelo GVINS? Essa aplicação ela vai estar nesse container verde que eu estou traçando o mouse aqui para vocês, que é o que está escrito aqui, que é um web app. Tá? Então, lá dentro da cápsula do teu aplicativo, essa cápsula aqui que a gente está vendo nessa cor, eu acho que isso aqui é meio amarelo, bege, marrom, laranja, né? Não sei que cor é essa aqui exatamente, mas enfim, o nosso aplicativo, ele está nesse escopo aqui, ó, que é nessa parte de web app. E como que funciona o encapsulamento do Cordova, né? É criado um aplicativo nativo, então é um aplicativo realmente com código-fonte nativo para aquela linguagem, para aquele sistema operacional. Então vamos pegar o exemplo do Android, né? Vai ser gerado um APK, que vai ter uma activity nativa lá, que vai ser a home do seu aplicativo. Esse aplicativo ele vai ter um web container. Dentro do teu web container
ele vai fazer a renderização de todo o aplicativo gerado pelo JVINCE. Então, aqui dentro, ele vai colocar a aplicação gerada pelo JVINCE. E esse container, ele consegue se comunicar com o mundo exterior, né, que a gente coloca como sendo o sistema operacional mesmo do mobile, que é essa parte aqui azul, por meio de APIs do próprio sistema operacional. Só que uma web view ou um código HTML, ele não consegue fazer isso diretamente. Então, o que ele utiliza? Né? É utilizado o próprio componente WebView para fazer a comunicação com as APIs baseado nas APIs nativas do Cordova. Né? Então, o Cordova, ele disponibiliza nativamente, né, para qualquer aplicativo HTML, né, que ele está fazendo o encapsulamento, ele disponibiliza plugins para que esses aplicativos tenham acesso ao dispositivo. Então, dentro do teu aplicativo web, você vai conseguir acessar o acelerômetro, geolocalização, câmera, outros devices mais, a parte de contatos, né? A rede, o storage, mídia, enfim. Você consegue fazer acesso fisicamente ao dispositivo do seu aparelho móvel por meio de plugins que o encapsulador vai te dar. Então, no caso, como eu falei do Ionic, né? A gente opta pelo Cordova, a gente vai utilizar os plugins do Cordova para fazer esse gateway, né? Entre o nosso aplicativo e o sistema operacional nativo. Tá? E uma outra grande vantagem que a gente viu no Ionic é que ele foi um framework que já nasceu para ser mobile. Então, se a gente for fazer um comparativo, um parênteses, né, com o framework do Angular 2, por exemplo, o Angular 2 ele foi pensado para funcionar em mobile, mas ele também funciona em web. Né? O Ionic também funciona em web, mas não, ele foi pensado 100% para funcionar em mobile. Né? Então, ele já nasceu com esse propósito. E o que a gente ganha com isso? As aplicações, o look and feel da sua aplicação, ele tem muito mais a cara do seu celular. Então, quando você roda um aplicativo Ionic dentro de um iPhone, você realmente não sente que aquele aplicativo é um aplicativo web que está empacotado ali dentro. Ele parece efetivamente um aplicativo que foi desenvolvido nativamente para o seu sistema operacional. E o mesmo com o sistema Android. Quando você instala esse aplicativo no sistema Android, você vê que esse aplicativo foi feito para ali. Né? Então, essa é a grande vantagem que a gente vê também hoje no Ionic. Eu vou mostrar para vocês aqui uma leve demonstração de um aplicativo feito em JVINCE, primeiramente, que é a parte de retaguarda de um aplicativo maior, né? E depois eu vou mostrar um aplicativo em Ionic que encapsula parte daquele aplicativo utilizando todas essas tecnologias, essas técnicas que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá? Esse aplicativo, pessoal, é um aplicativo de um cliente meu, enfim, é um aplicativo que está em produção atualmente, mas eu vou só fazer uma passagem aqui de algumas coisas, né, de algumas características, para que a gente possa visualizar o que a gente vai ter de poder dentro do Ionic. Então, imagina, essa aqui é uma tela de cadastramento simples. Opa, acho que alguém está com o áudio ligado, deixa eu desligar aqui. Então, essa aqui é uma tela de cadastramento simples, todos que conhecem já o JVINCE, né, a gente chama de janela de dados, página de dados. Aqueles que não conhecem, como o Paulo, por exemplo, isso aqui é um CRUD, tá? Então, uma tela que a gente pode fazer inclusão, manutenção, exclusão de registros. Então, basicamente, a gente tem alguns campos informativos, né? Alguns tipos de componentes, então, checkbox, né? Campos de input, enfim, campos para imagem, grids, né? Páginas, enfim, combo box, uma série de dados, né? Então, todos esses dados, eles foram cadastrados aqui por meio de recursos nativos que o JVINCE já disponibiliza para a gente, sem que eu precisasse de fazer codificação manual. E para esses dados cadastrados, eu fiz a implementação de um website. Esse website, ele foi construído, o que eu vou mostrar aqui para vocês, em Angular 1.5, consumindo esse back-end escrito totalmente no JVINCE. Tá? Então, é um exemplo de possibilidade. E depois, eu fiz também um aplicativo baseado em Ionic, tá? Ionic empacotado ali com o Cordova, para poder mostrar como se fosse a mesma cara desse aplicativo aqui, só que num dispositivo mobile, né? E rodando ali offline dentro desse dispositivo. Então, só um parênteses, pessoal. Isso que eu vou mostrar para vocês é um aplicativo qualquer utilizando a tecnologia a que a gente está se referindo, a Ionic, né? Mas lembrando que o roadmap do JVINCE é aquele traçado que eu mostrei para vocês. E as características do JVINCE serão aquelas. Quando a gente estiver lá no final do projeto, é provável que a gente vai conseguir ter
todas as características, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas, enfim, o que vocês vão ter de imediato no GVINS é um aplicativo Ionic que vai rodar e com todas aquelas features que eu mostrei para vocês ali no roadmap. Então, deixa eu executar aqui essa aplicação no Ionic. Eu estou com ela local aqui na minha máquina. E aqui uma pastinha sample 3. Deixa eu dar o server dela aqui. O Ionic vai emular para a gente um servidor de aplicação. Como eu falei para vocês, ele é baseado em Angular. Então, o Angular ele vai utilizar a base do Node aqui, né? Então, é o NPM que vai estar rodando. É só rodar aqui o Ionic, ele vai subir esse servidorzinho de Node para poder instanciar aqui a nossa aplicação. Vou guardar só alguns segundos enquanto ele conclui aqui a compilação. Só colocando mais um parêntese também, como o Silvano falou, um dos outros, né, facilitadores que a gente viu aqui para poder colocar o Ionic, né, com relação a Xamarin e outros frameworks, realmente é o deploy dele. O deploy do Ionic é muito simplificado, é muito simples de fazer, o pacote do Ionic é muito pequeno, então assim, você consegue preparar rapidamente uma máquina aí para operar com o Ionic. Então, pessoal, aqui eu estou na emulação de um browser aqui dentro do meu sistema, né? Vejam que eu vou, por exemplo, emular aqui um iPhone 6. Então, aqui a gente tem uma aplicação, uma barra de título, que é uma barra de título nativa. Aqui embaixo a gente tem Tabs Controls, ó, em que você pode navegar entre tabs. E vejam que é um aplicativo em fio 100% semelhante a qualquer aplicativo que você tem no seu celular. Então, questão de espaçamento, de fontes, de tamanhos, de cores. Você vê que é um aplicativo para celular efetivo. Né? E lembrando que o que está rodando aqui é HTML5, JavaScript, CSS. Então, isso é o poder que o Core vai dar para a gente. E o que a gente renderiza aqui são componentes Ionic. E aí, o Ionic é que dá para a gente esses efeitos de transição, esses componentes com essa cara tão próxima da cara de qualquer componente nativo que você tenha na ferramenta. E o que o GVINS vai propor para vocês é essa possibilidade de, além desses componentes nativos que a gente tem apresentando, você vai poder utilizar a nossa ferramenta para poder produzir o conteúdo que você vai renderizar dentro da sua aplicação. Então, aqui é um exemplo daquilo, né? Eu vou abrir, por exemplo, aquela tela que a gente tinha aqui, ó, apartador manual. É um produto qualquer. Deixa eu clicar aqui nas definições dele, para a gente poder ver essa renderização. Vejam que está aqui renderizado todo aquele conteúdo, as imagens, os textos, as definições, olha, essa tabelinha 264, 190, tudo que está cadastrado aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então, é isso. É isso mais ou menos que eu queria mostrar para você como possibilidade, o que você vai conseguir produzir dentro do GVINS utilizando o Ionic, né? Assim que a gente tiver a nossa versão concluída aí para vocês. O Marlon, ele tem algumas outras aplicações, ele acho que ele tem uma ou duas aplicações, bem simples também, mas é só para que fique fixado mesmo na cabeça de vocês, né? O que a gente consegue chegar utilizando esse framework. Quão poderoso é esse framework Ionic, né? Que foi o que a gente optou. Então eu vou passar a palavra para o Marlon aqui agora, para que ele faça uma demonstração rápida aí para vocês, e assim que ele concluir, ele volta aqui para mim, para que eu possa fazer a conclusão aqui para vocês. Pessoal, eu já de antemão queria agradecer a atenção de todos vocês. Assim que o Marlon terminar, volta para mim e eu vou fazer uma conclusão e a gente volta a conversar um pouquinho. Obrigado. Boa noite, boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir legal aí? Então tá, vou apresentar aqui rapidamente. Tem dois aplicativos feitos. Ele está rodando nativo no telefone, tá? Se vocês estiverem vendo aí minha tela, ele está rodando diretamente do meu celular, ok? Então, é um aplicativo feito em Ionic. Digamos que poderia ser o espelho de uma versão final, né? Esse aplicativo aqui, ele está usando um CRUD local no próprio telefone. E um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é baseado no estoque mobile, tá? Foi feito agora há pouco, pode ter alguns probleminhas, mas baseado no estoque mobile que o GVINS já entregam para vocês. Eu vou usar ele aqui como exemplo, primeiramente, tá? Ó, se vocês podem ver, é o próprio estoque mobile. E um recurso que
que vai vir aqui na web é o quê? O menu nativo aqui, se vocês perceberem, não é um menu tá, feito no GVincio, como geralmente as pessoas fazem, e usam outros tipos de empacotadores, não. Ele é um menu nativo do próprio Ionic, tá? Então, ó, consegue navegar dentro do aplicativo, tá? Isso via o menu nativo, não foi um menu feito no próprio GVincio. Se vocês perceberem, ele tá é bem rápido a troca das telas, tá? Então, totalmente usável. E o outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui seria, ó, como vocês podem perceber, ele está espelhando do meu celular. Só um minuto. Ó, alguns componentes que você consegue utilizar com o Ionic. Vou escrever qualquer coisa aqui. Ó, salvou, tá? A nota adicionada com sucesso. Tem algumas opções aqui de, por exemplo, editar. Editado, tá? E o excluir, tá? Totalmente nativo. Se vocês perceberem, aparece até uma mensagem toast ali embaixo a cada comando executado. Ó, a nota adicionada com sucesso. Quando você acessa o registro, ele te leva para outra tela navegando, onde vocês podem perceber que tem uma tab aqui embaixo, tá? E a descrição ali do registro. Bom, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, o Ionic é um framework, assim como o Danilo disse, muito poderoso e realmente muito usável. Obrigado, Marlon. Valeu aí pela apresentação. Pessoal, isso que eu queria realmente que a gente conseguisse demonstrar a vocês, né? Então, vejam que esse tipo de tecnologia é totalmente aderível, né? Tem hoje no G20. Então, o que eu quis demonstrar para vocês aqui do lado de cá, né? É que você consegue fazer uma aplicação com o G20 Web, que é aquela aplicação que você faz ali toda a parte do seu back-end, e agora a gente vai te dar a opção de você poder fazer a segunda perna da sua aplicação, que é aquela perna que vai estar instalada dentro do aparelho celular, do mobile do seu cliente, né? Então você agora vai conseguir atingir muito mais aí mercado provavelmente, ou até algumas necessidades do seu cliente. Uma pergunta que foi feita no início com relação a como que isso vai ser disponibilizado dentro da ferramenta do G20. Então, vejam que hoje, por exemplo, o módulo Telerik Report, ele é um módulo extra, né?